Olá, meu querido, tudo bem? Vamos então iniciar um ponto muito importante para a sua prova, que é sequências numéricas. Galera, sequência numérica, eu chego até a arrepiar, filho. Chego até a arrepiar. Porque sequência numérica, muitos alunos, quando vão estudar progressões aritméticas e geométricas, vou até largar aqui o meu bisturi aqui, porque aqui a aula é precisa, né? Entendeu a piada? Perfeito. Então, olha só. Sequência numérica, muitos alunos, quando vão estudar progressões aritméticas e geométricas, PA e PG, tá? Vou falar assim, PA e PG, eles meio que deixam de lado sequência e falam, cara, o que cai é PA e PG. Mas, na verdade, o que cai é sequência numérica. E a PA e PG são espécies de sequências numéricas que são regidas por uma lei de formação, uma fórmula de recorrência. Caramba, mestre, esses termos técnicos são... Caraca, eu fico perdido. Calma, eu vou com calma, vou devagarinho, você vai entender passo a passo, mas já adianto, você precisa conhecer os termos técnicos. Se aparecer na bodega da sua prova, qual a lei de formação da sequência, papapá, e você não sabe o que é a lei de formação, você está perdido, filho. Se cair lá, qual é a fórmula de recorrência, você... O que é fórmula de recorrência? Filho, preste atenção, o Titi está aqui para realmente fazer você entrar nesta vaga. O Titi está aqui para fazer você vestir a farda. Então, não dá para ficar de mimimi. Ah, eu vou te ensinar a parte básica, termos normais e tal, e tem os termos técnicos, porque precisa dos termos técnicos. Você precisa, é prova de matemática, beleza? Então, vamos lá. Para a gente, então, aprender PA e PG, que serão temas dos próximos blocos, nós vamos entender agora o que vem a ser sequência. Bom, primeiro, sequência é um conjunto de objetos que tem uma determinada ordem, tá? Então, é um conjunto de objetos onde esses objetos possuem uma determinada ordem. Se tem uma determinada ordem, os elementos são determinada ordem, delimitou o conjunto, você tem ali uma sequência em que os seus elementos, né, possuem uma determinada ordem. Se esses elementos forem números, aí nós estamos falando de uma sequência numérica. Então, uma sequência numérica é um conjunto de números que possuem uma determinada ordem. Isso aqui é só para começar, só para quebrar o gelo. Eu vou escrever, você deve estar agora desesperado querendo copiar o que eu estou falando, mas não precisa. Titi vai escrever aqui, vai colocar no preto no branco aqui e você vai compreender com facilidade com os exemplos que eu vou trazer para você. Tá bom? Vem comigo aqui na tela, olha só. Estratégia militar, que isso? Sequências e progressões. Acabou saindo em cima aqui, né? O tema da aula é sequências, professor Ismael Santos. Vamos lá, então sequências. Como de praxe, né, deixo aqui a nossa tela branca e a partir daqui eu vou escrevendo. Os conceitos para você. Vamos lá. Como eu disse, vamos entender o que é sequência primeiro e depois sequência numérica. Pode ser? Tudo bem? Vamos lá. Olha só, definição de sequências. Definição de sequências. Definição de sequências. Bom, o que a gente pode entender como uma sequência? Olha só, uma sequência eu posso entender como todo conjunto em que seus elementos estão dispostos é apresentados, tá? Com uma determinada ordem. Então, passei um conjunto para você em que seus elementos têm uma determinada ordem, eu estou falando de uma sequência. Exemplo. Vamos pensar no conjunto A. Perdão. Vamos pensar nos países Brasil, Japão, México e, sei lá, Austrália. Austrália não, vou colocar Espanha. Espanha. Brasil, Japão, México e Espanha. Se eu coloco isso aqui para você, ó.
Brasil. Beleza? Brasil. Espanha. Japão e México. Eu coloquei esses elementos, que são países, eu os mencionei dentro de um par de parênteses, divididos por ponto e vírgula, e listei cada um deles numa ordem. A ordem é Brasil, Espanha, Japão e México. Acabou. Então os elementos estão ordenados. Isso aqui é uma sequência. Isso aqui é uma sequência. Pode não fazer sentido nenhum para você. Ou pode até fazer. Pô, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Opa, tá numa ordem alfabética. Então pode fazer sentido esta ordem ou não. Beleza? Mas podem estar em ordem, tá? Então listou, aqui é uma sequência. Mestre, se ao invés de países, nós tivéssemos aqui números reais, sairia de uma sequência, sentido lato da palavra, sentido amplo, e nós iríamos para um sentido mais estrito da palavra, que é uma sequência numérica. É um tipo de sequência, mas que seus elementos são números. Então vem comigo aqui, ó. Definição de sequências, e aqui eu venho definição de sequência numérica. Tudo bem até aqui, turma? Definição de sequências numéricas, tá? Definições, ou melhor, definição de sequências numéricas. Bom, definir sequências numéricas, eu posso escrever assim, ó, turma. Bem parecido com o que eu escrevi aqui, mas os seus elementos são números. Então, vamos lá. Todo conjunto, ó, todo conjunto em que seus elementos são números e são dispostos em uma ordem. Beleza? Então, conjunto em que seus elementos estão dispostos em uma ordem, nós estamos falando de sequência numérica. Mestre, eu já ouvi falar de sucessão numérica. É a mesma coisa? Sim. Tá? É sinônimo, sequência e sucessão. Perfeito? Então, eu posso, por exemplo, tratar o nome sequência também como um nome sinônimo de sucessão. Tá? Então, eu posso entender também sequências como sucessões, tá? Sucessões numéricas. Bom, exemplo de sucessões numéricas. Olha só. Vou colocar aqui, ó. 1, 7, 1, 3, 5, 7, 9, menos 1, 0, 2, 4, enfim, meio, 3 sobre 2, 1, 7. Isso aqui são sequências, tá? São sequências numéricas, os seus elementos são números. Bom, mestre, olha só, essas sequências aqui, elas não fazem muito sentido para mim, né? Mas existem sequências que sim, elas fazem sentido. Você vai olhar a sequência e vai falar, cara, essa sequência aqui, ela tem um padrão. Ela tem um padrão pré-definido. Ela tem uma sequência bonitinha ali que me dá uma informação de que eu faço isso com isso e dá o próximo. Eu faço isso com aquilo e dá o outro, e assim por diante. Esse jeitinho que a gente vai colocando os números, né, numa ordem que mostra para você que, opa, essa sequência ela tem um sentido para mim, né? Esse sentido, ele é aguçado devido a uma lei de formação. Então, existem sequências numéricas que possuem leis de formações para auxiliar na construção da sequência numérica. Por exemplo, eu posso destrinchar 10 números para você e falar que, olha,
destrinchei 10 números. Quais são os próximos 10 números da sequência? Para você encontrar os próximos 10 números, você precisa entender qual foi a lei de formação dessa sequência inicial, para você começar a aplicar nos próximos números e encontrar essa sequência de 20 números ao total. Essa lei de formação, em que você identifica o que foi feito para encontrar cada elemento da sequência, é chamada, geralmente, por fórmula de recorrência. Perfeito? Beleza, adiantei um pouquinho o processo, mas voltemos aqui a este ponto de sequências numéricas. Vem comigo aqui na tela. Então, definimos sequência, sentido lato, sentido amplo, e definimos aqui sequências numéricas, que também pode ser chamado de sucessão. Sucessão numérica ou sucessões eu ia falar sucessões aritméticas, né? Mas sucessões numéricas ou sequências numéricas. Tudo bem? Beleza. Agora, olha só. Geralmente, a sequência numérica, ela possui a seguinte notação. Notação. 2 pontos. A1, A2, A3 e assim por diante. AN-1 até AN. Então, geralmente, as sequências numéricas, elas possuem essa notação, essa forma de identificar. Então, o A1 representa o primeiro termo da nossa sequência, o A2 representa o segundo termo da nossa sequência, e assim por diante, até chegarmos ao AN, que representa o enésimo termo desta sequência, tá bom? Bom, vou passar o slide aqui e eu vou destrinchar mais essa parte de notações das sequências, beleza? Vamos lá. Olha só. Notação das sequências numéricas. Notação das sequências numéricas. Bom, geralmente, como eu disse, né, turma? Geralmente, a notação das sequências numéricas são da forma A1, A2, A3, A4 e assim por diante, até AN-1, AN. Então, geralmente, deixa eu melhorar esse N-1 aqui, que não ficou legal não. AN-1. Então, geralmente, é desta forma que ela é apresentada. Pô, mestre, então pode ter B1, B2, B3? Pode, C1, C2, cada um vai ser uma sequência, tá? Então, essa letra A aqui, essa incógnita, ela é aleatória. Mas o 1, o 2, o 3 e o 4, que são os índices desses termos, né, eles são números naturais, não nulos, geralmente, né, não nulos, e cada um desses índices representa a posição daquele número dentro de uma sequência numérica. Então, olha só. Se você olha, preste atenção, se você olha para isso aqui, ó, conjunto dos naturais, 1, 2, 3, até o número n, e você olha, opa, tá horrível isso aqui, deixa eu melhorar, e você olha A1, A2, A3, até o AN, e você faz uma relação, turma, um termo com A1, segundo termo é o A2, terceiro termo é o A3, enésimo termo é o AN. Então, exatamente esse índice que aparece, ele representa a posição do elemento dentro da sequência numérica. Perfeito? Então, a gente pode destrinchar isso aqui da seguinte forma. Primeiro termo da sequência, quem é? O A1. Quem é o segundo termo da sequência? A2. Deixa eu escrever termo aqui para ficar legal. Quem é o terceiro termo da sequência? O A3. E assim por diante, até você chegar quem é o enésimo termo da sequência? O AN. Deixa eu escrever aqui. Quem é o enésimo termo? É o AN. E assim por diante, tá? Então, bem tranquilo, esses índices representam
as posições dos elementos dentro de uma sequência, tá? Bom, show de bola. Agora, olha só. Eu mostrei a vocês isso aí e quero abordar mais alguns pontos. Olha só, preste atenção. Esse camarada aqui, ó, A1 e AN, é exatamente quem inicia e quem termina a nossa sequência. Então, esse A1 e esse AN, eles têm um nome específico. São chamados de extremos. Eles são extremos de uma sequência numérica. Então, extremo e esse aqui é o outro extremo. Beleza? Extremo, extremo. Mestre, e os elementos que estão entre os extremos, eles possuem algum nome específico? Sim, são chamados de meios. Meios da nossa sequência. Então, olha só. Se os de cima, o de cima e o de baixo, A1 e AN, são extremos, né? Os que estão entre eles são os meios. Meios da sequência. Meios da sequência. Perfeito? Meios da sequência. Tudo bem? Mestre, é importante saber quem é extremo, quem é meio, quem é... Sim, muito importante, sobremaneira, para estudar, por exemplo, interpolação aritmética e geométrica. Vamos continuar. Beleza, então, feito isso, eu quero identificar a vocês, mostrar a vocês, na verdade, que esses camaradas aqui são os índices. São os índices. E esses índices são números naturais. Perfeito? Tranquilo, né? Beleza. Uma outra coisa que eu quero mostrar a você é o seguinte, que uma sequência numérica, ela também pode ser escrita da seguinte forma. AN é um termo geral, AN, para N pertencente aos naturais não nulos. Ficou horrível aqui, né? Não nulos. O que isso significa? Eu vou utilizar até a mesma ideia do parênteses aqui, tá? Vou colocar parênteses aqui para ficar bonitinho. Então, olha só. Parênteses, AN, com N pertencente aos naturais não nulos. Perceba que esse N pertencente aos naturais não nulos, ele está embaixo, quer dizer que ele representa o conjunto de todos os possíveis índices da nossa sequência numérica. Então, olha só, se o N for 1, não pode ser 0 porque é não nulo. Se o N for 1, é o A1. Se o N for 2, chego no A2, chego no A3, chego no A4. Percebam que o AN termina no N. Então, eu vou até quem? Até o AN. Então, essa aí é uma forma de você escrever uma sequência numérica, de uma forma reduzida, não dispondo cada um dos elementos. Fiz-me entender? Tudo bem? Beleza. Então, isso aí são pontos importantes, tá, turma? Pontos importantes. Outra coisa que eu quero falar aqui com você. Olha só. Atenção. Atenção. Olha só. Atenção. Imaginemos a seguinte... Imaginemos a seguinte sequência. 2 pontos. AN com N pertencente aos naturais não nulos. Tudo bem até aqui? Beleza. Agora, olha só. AN com N pertencente aos naturais não nulos. Então, qual é a sequência aí? A sequência é... Não pode ser o N, não pode ser 0, então tem que ser A1. Quem é o próximo? O próximo número natural, 2. Quem é o próximo? A3. Quem é o próximo? A4, A5, A6, Vou parar por aqui, né? Pontinho, pontinho, pontinho. AN menos 3, AN menos 2, AN menos 1, até chegar ao AN. Pronto. Bonitinho. Então, está aí, na verdade, a nossa sequência numérica, tá? Beleza. Agora, olha só. Vamos destacar
esse camarada aqui, ó. Vamos destacar esse camarada aqui. Beleza? E vamos destacar esse camarada aqui, ó. O que esses camaradas têm em comum? Olha só. Esses camaradas que eu acabei de destacar, eles, olha aqui, ó, são equidistantes dos extremos. Que isso, mestre? Equidistante dos extremos? Exatamente. Por que eles são equidistantes? Porque a quantidade de elementos, olha só, a quantidade de elementos deixa eu escrever aqui, um elemento. A quantidade de elementos entre eles e os extremos são iguais. Então, olha só. Um elemento. Então, perceba que o A3 possui o A2 entre ele e o extremo, e o AN-2 possui o AN-1 entre ele e o extremo. Então, a quantidade de elementos antes do A3 até o primeiro extremo é x, e a quantidade de termos de elementos do AN-2 até o outro extremo também é x. Se eles possuem a mesma quantidade de elementos entre eles e os extremos, nós estamos falando de termos equidistantes, tá? Olha só que legal. Exemplo. Olha só. Exemplo. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Imaginemos essa sequência de números naturais de 1 até 10, tá bom? Aí, olha só, eu vou destacar aqui elementos. Destaquei esse camarada aqui, beleza? E destaquei esse camarada aqui. Quantos elementos possui entre esses camaradas e os extremos? 2 elementos. A distância dele até o 1, até o primeiro extremo, são 2 elementos. E a distância desse camarada até o outro extremo também são 2 elementos. Sendo assim, esse elemento 4 e o elemento 7, eles são elementos equidistantes. Possuem a mesma distância dos extremos. Perfeito? Isso aqui é importante? Sim, demais. Guarde isso aqui no coração, que mais à frente, né, provavelmente nos próximos blocos, nós vamos entender a aplicação disso aqui dentro de PI e de PG. Vamos lá. Perfeito. Falei isso aí, beleza? Bonitinho, bem tranquilo, lembrando que isso aqui eu estou falando tudo de sequência. Mestre, eu tenho uma dúvida. As sequências, elas podem ser finitas ou infinitas? Sim. As sequências numéricas, elas podem ser finitas ou infinitas. Se elas forem infinitas, nós estamos falando, né, de uma sequência, será uma sequência limitada, vírgula, ou seja, vírgula, possui o extremo à direita. Possui extrema direita, possui um limite, possui um fim, possui o último termo, perfeito? Extrema direita, vou colocar entre parênteses, último, deixa eu melhorar aqui, último termo, beleza? Infinitas será uma sequência
delimitada. Olha o prefixo de negação. Ou seja, vírgula. Ou seja, não possuirá o extremo à direita. Não possuirá o último termo. Tudo bem, turma? Então, nós podemos tranquilamente falar de sequências numéricas com característica infinita, com uma característica infinita e com uma característica finita, sem problemas. Uma possui fim e a outra não possui fim. Possui um limite, a outra não possui limite. Acabou. É isso aí. Ok? Tudo bem? Beleza. Agora, olha só. Como é que eu determino sequências, né? Formas de determinação de uma sequência. Olha só. Determinação de sequências numéricas. Determinação de sequências numéricas. Bom, agora eu vou explicar a você, né, o que seria aquela famosa lei de recorrência, perdão, lei de formação ou fórmula de recorrência, tá? Mas para isso eu vou fechar esse bloco aqui e no próximo bloco eu volto para falar de como a gente determina, né, de como a gente entende as leis de formação, né, as fórmulas de recorrência, e vamos continuar então este tema de sequências, beleza? Grande abraço e até mais. Valeu!